Vamos agora para a leitura anual de 2025, nesse dia 7 de setembro, os capítulos do livro de Ezequiel, profeta maior, 13, 14 e capítulo 5, que diz assim, no 13: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê no seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, e nem reparastes as fendas da casa de Israel, para estares na peleja no dia do Senhor. Vem, vêem, vaidade, adivinhação, mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falas adivinhação mentirosa, quando dizem: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade, e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, visto que sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica parede de lodo, se outros a rebocam de cal não adubada. Diz aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá, haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, esses que caindo a parede não vos dirão onde está o reboco de que a rebocardes? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: o vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. E derribarei a parede que rebocaste de cal não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que a rebocam de cal não adubada. Vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetiza contra elas, e diz, assim diz o Senhor Jeová: ai das que cosem almofadas para todos os sovacos, e que fazem travesseiros para a cabeça de toda estátua, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo, e guardareis vivas as almas para vós? Vós que profanardes entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais almas como aves, e as arrancareis de vossos braços, e soltareis as almas que vos caçais como aves, e rasgarei os vossos véus, e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão em vossas mãos para serem caçadas, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo entristecido, e esforçastes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Portanto,
Não vereis mais a vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 14. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, ouvindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responder por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, fala alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei no meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade dos que perguntam: será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Prosseguindo, a justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, animarias, e elas assolarem que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se trouxer a espada sobre tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas animarias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão dela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficarei consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém,
e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quanto virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. A madeira inútil da videira, capítulo 15. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. Então entendemos que quando vem o mal à terra, é por causa da prevaricação, da rebeldia contra a palavra de Deus. Hein? Então ficamos aqui neste dia 7. Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Nesse dia 7 de setembro. E vamos prosseguindo para o dia 8. Até a próxima leitura, se Deus quiser.